Atire a primeira pedra quem nunca pensou em ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. Sabia que isso é plenamente possível? Se você fizer o investimento certo nas coisas certas, você sim pode ganhar dinheiro sem você precisar trabalhar. Me acompanha nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar como isso acontece. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Vivendo de Rendas. Meu nome é André França, para quem ainda não me conhece, e a gente está aqui para mais um vídeo sobre educação financeira e sobre investimentos. Hoje nós vamos falar sobre dividendos. O que são os dividendos? O que a gente precisa fazer para começar a receber esses dividendos e quais são os melhores investimentos que a gente pode fazer para receber esses dividendos de uma forma periódica. O vídeo de hoje foi sugestão de um casal de amigos, o Ricardo e a Verônica, que me falaram que não conheciam dividendos até a gente conversar sobre isso. E eles compartilharam comigo que seria bacana eu fazer um vídeo aqui para o canal falando sobre isso para que mais e mais pessoas tivessem acesso a esse conteúdo. Então, aqui vai o vídeo, né? Se você não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve, ativa o sininho da notificação para que o YouTube avise você quando eu lançar os novos vídeos e já deixa o like nesse vídeo para dar aquela força aqui pro canal. Sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Quando a gente está conversando sobre investimento e os dividendos entram na conversa, normalmente os olhos brilham, as pessoas se alegram e tudo mais. Sabe por quê? Porque o dividendo é a melhor forma de renda passiva que você pode ter. Porque depois que você junta um dinheiro e faz os investimentos com foco em dividendos, o próximo passo é basicamente esperar o dinheiro chegar na sua conta corrente de uma forma periódica. É basicamente investir e esperar. E antes de você abandonar esse vídeo porque acha que esse negócio não é para você, porque tem que ter muito dinheiro para fazer isso, eu já vou lhe adiantando que não precisa ter muito dinheiro. Com R$10 você já consegue fazer investimento com foco em dividendo e receber seus dividendos. Claro, você investindo pouco, o seu retorno vai ser baixo. Mas, por exemplo, você investe R$10 com foco em dividendo e então você tem a partir daí 7 centavos todos os meses. Tudo bem, 7 centavos não muda a vida de ninguém, concordo com você. Mas você concorda comigo também que 7 centavos estava na mão de uma outra pessoa e agora está na sua mão? Esse dinheiro não existia, o seu dinheiro foi lá, trabalhou e trouxe esse dinheiro para você. Agora imagina isso com R$100. Imagina isso com R$1.000, com 5.000, com 10.000. Você consegue entender como as coisas começam a melhorar? Mas então o que são os dividendos? As empresas listadas na Bolsa de Valores dividem de forma periódica com seus acionistas parte do seu lucro. Então ela pega parte do lucro e divide com os acionistas de forma proporcional. Quanto mais você investe, mais você recebe esses pagamentos. Esse pagamento que a empresa deposita na sua conta é o dividendo. Então, ele também pode ser chamado de rendimento, em algumas situações de juros sobre capital próprio e tudo mais. Mas, no final das contas, é dinheiro caindo na sua conta corrente. Pelo simples fato de você ter investido naquela empresa. Ela está, em outras palavras, fazendo você o pagamento, já que você é dono de uma parte dela. Claro, se você é dono de uma parte pequena, vai receber uma parte pequena, mas é o seu pagamento por ter investido dinheiro nela. Cada empresa, ela determina qual é o percentual do lucro que vai ser dividido e também qual a periodicidade desse pagamento. Algumas empresas, como por exemplo o Itaú, pagam os dividendos de forma mensal. Algumas empresas, como o Odontoprev, pagam a cada 3 meses. E empresas como a Vivo, por exemplo, pagam de forma irregular. Às vezes, por exemplo, ela passa 6 meses sem pagar nada, mas paga 2 vezes no mesmo mês. E no mês seguinte paga de novo. Mas a melhor parte é que não são só as empresas listadas na Bolsa de Valores que pagam dividendos. Você também tem os fundos imobiliários que pagam de uma forma até mais frequente do que as ações. E você também tem investimento até para aquelas pessoas mais conservadoras, os títulos do Tesouro Direto, que são os títulos com juros semestrais. Então, aqui tem investimento de todas as formas, desde a pessoa que é mais conservadora até a pessoa que tem um perfil mais agressivo. Todas elas conseguem investir com foco em dividendo. Vamos então falar um pouquinho mais sobre os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são fundos de investimento negociado na Bolsa de Valores exatamente igual às ações. Ele reúne investidores que têm foco em comum, foco em investir em imóveis. Então, o gestor daquele fundo, a empresa que gere aquele fundo, vai investir o dinheiro em compra, venda, aluguel e administração de imóveis em geral. E aí, quando fala de imóveis, está falando de shopping, está falando de hotel, de galpão, está falando de prédio, está falando de várias outras coisas. Então, basicamente, quando você investe no fundo imobiliário, você está investindo em imóvel. Os fundos imobiliários é a melhor forma de você ter um aluguel mensal sem você ter que se preocupar com inquilino, com contrato, com vistoria, com todas aquelas coisas chatas que você precisa lidar quando você aluga um imóvel para uma pessoa. Eles, por lei, precisam dividir 95% do lucro que eles tiveram no semestre com seus cotistas, com seus acionistas. O que eles fazem normalmente? Eles pagam mensal como forma de antecipação. Ou seja, você investe no fundo imobiliário, você passa a receber todos os meses um valor
referente ao que seria o aluguel para você. Você investe e recebe seu aluguel. E fundos imobiliários você encontra de vários valores diferentes. Você encontra fundo imobiliário que parte de R$10 até fundo imobiliário que vale R$1.500, R$1.200. Claro que o retorno que cada um lhe dá no final das contas, ele vai ser proporcional ao valor do fundo. Não adianta eu querer investir R$10 no fundo e querer R$1.000 de aluguel mensal desse fundo, já que eu investi 10. Como eu falei para vocês, uma outra opção também, um pouco mais conservadora do que os fundos imobiliários, são os títulos do Tesouro Direto com juros semestrais. E aí tem vários sabores diferentes. Basicamente, o que ele faz? Ele pega os juros que combinou com você lá no início, lá quando você comprou aquele título, e ele vai dividir isso em 2. E a cada 6 meses ele te paga o valor dos juros que lhe cabe. Então, se você, por exemplo, investiu um valor num fundo prefixado, onde o juros anual era de 10%, ele vai pagar 5% de juros em janeiro, por exemplo, e 5% em julho. Basicamente assim que as coisas funcionam. Aqui tem uma dica bem bacana para você. Como são vários fundos diferentes, eles pagam também em datas diferentes. A ideia é que você consiga ter mais meses do mês recebendo esses juros dos seus investimentos em Tesouro Direto. Então você pode comprar um que paga em janeiro, em julho, o outro paga em fevereiro e agosto, o outro paga em maio e novembro. Então você pode intercalar esses fundos para que você consiga receber o seu dinheiro de uma forma mais frequente. Essa tabela aqui, ela mostra para você os meses do ano em que o Tesouro está pagando os juros semestrais. Então é basicamente você ter uma noção dos meses que você vai receber dinheiro caso você faça esse tipo de investimento. E aí vem aquela pergunta que a resposta para ela faz o olho de todo mundo brilhar quando fala de dividendos. É possível viver só de dividendos? Sim, é plenamente possível. Você pode sim viver só de dividendos. Basta para isso que você junte a quantidade de dinheiro suficiente que te gere por mês, em forma de dividendo, o que você precisa para suas despesas. É isso. É assim que as coisas funcionam. Agora, quanto que eu preciso ter para gerar o que eu preciso por mês para pagar minhas contas? Bom, como cada pessoa precisa de valores diferentes, eu não consigo lhe dizer quanto você precisa para poder gerar de dividendo mensal que você precisa para viver. Até porque eu não sei quanto você precisa para viver. Mas eu posso te ajudar a calcular isso. Levando em consideração que você vai diversificar sua carteira comprando ação, fundo imobiliário e comprando o título do Tesouro Direto com juros semestrais, a média de rentabilidade aí você consegue 6% ao ano. Com 6% ao ano fica até fácil o cálculo. Você pega o valor que você precisa por mês e multiplica por 200. Então faz o seguinte, eu preciso de R$1.000 por mês. Tudo bem, multiplica por 200. 1.000 vezes 200 dá 200 mil. Então se eu tiver R$200 mil hoje investido em ativos com foco em dividendo, eu vou ter basicamente um retorno por mês de R$1.000. Ah, eu preciso de R$5.000. Você junta 1 milhão. Eu preciso de 10 mil, você junta 2 milhões. Então, o cálculo é, pega o valor que você precisa para viver e multiplica por 200. Esse dinheiro você tem que estar investido para poder te gerar dividendo todo mês, na média, no ano inteiro, do valor que você precisa para viver. Eu espero que você entenda que esse dinheiro todo que você vai precisar juntar, ele não aparece do dia para a noite. Você precisa ir investindo com frequência para que você consiga chegar lá. O que a gente consegue fazer é montar algumas estratégias para você chegar mais rápido ao dinheiro que você precisa para pagar suas contas ou você ir pagando suas contas no meio do caminho. São duas estratégias diferentes e eu vou compartilhar ela com vocês. Mas antes disso, dá uma pausa nesse vídeo aqui e já compartilha esse vídeo para as pessoas que você sabe que estão precisando desse tipo de informação. Compartilha no grupo do WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais, faça com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, porque assim você vai ajudar mais pessoas e dar aquela força aqui para o canal. Então vamos lá. A primeira estratégia consiste em você pegar os dividendos que você recebe e ir pagando as contas que você tem. E aí você foi investindo e um dia os seus investimentos começaram a te render o suficiente para pagar a conta de energia. Então você já começa a pagar a conta de energia com o dinheiro dos seus dividendos. E aí você continua aportando, continua investindo, até que já consegue pagar a conta de energia e a conta de telefone. E depois energia, telefone e gás. E aí então um dia você consegue então pagar todas as suas contas com o dinheiro de dividendo que você recebe. Essa é a primeira estratégia. Eu uso basicamente a segunda estratégia. Eu não uso essa. A segunda estratégia consiste em você pegar os dividendos que você recebe e reinvestir em quem lhe pagou. Basicamente funciona assim. Eu tenho um título do Tesouro Direto prefixado, sei lá, IPCA mais 2024, por exemplo. Na hora que ele me paga os juros semestrais, eu compro mais título do Tesouro.
Quando ele for pagar 6 meses depois, ele já paga em cima do que eu tinha e do que eu comprei com juros que ele me deu. E aí eu compro de novo dele. E assim os meus investimentos vão crescendo igual uma bola de neve, vão crescendo de uma forma exponencial. A mesma coisa acontece com ação e com fundo imobiliário. Eu citei, por exemplo, a Odontoprev. A Odontoprev paga a cada 3 meses. Quando ela paga os dividendos, a primeira coisa que eu faço é comprar mais ações da Odontoprev. Porque daqui a 3 meses eu vou receber dividendo em relação às ações que eu já tinha, com mais ações que eu comprei, com os dividendos. E depois com os dividendos. Então, assim, a gente vai tendo o efeito da bola de neve. Esse efeito é chamado de juros compostos. E tem uma frase atribuída a Einstein, eu não sei se essa frase é dele mesmo ou não, mas a frase diz o seguinte: o juro composto é a 8ª maravilha do mundo. Quem conhece, recebe. Quem não conhece, paga. Quem nunca ouviu falar aqui de juros sobre juros do cartão de crédito? Basicamente, juros compostos, eu estou usando isso a meu favor. Então, usando essa segunda estratégia, eu não estou pagando todos os meses conta, mas eu estou fazendo com que meu patrimônio cresça de uma forma exponencial. E eu possa, lá na frente, de uma forma mais rápida, juntar o dinheiro e então ir vivendo de rendas. Se você veio comigo até aqui, faz o seguinte, nos comentários coloca assim: eu já invisto com foco em dividendos. Ou eu ainda não invisto com foco em dividendos, mas vou. Coloca essa informação nos comentários só para ter uma ideia de como está o percentual de pessoas que já investem com foco em dividendo e pessoas que não investem ainda. Bom, gente, se me deixar falar sobre dividendo, eu vou falar aqui. A gente faz 2 horas de vídeo aqui e a gente não termina. Para evitar que ele fique muito longo, eu vou terminar o vídeo por aqui, mas não sem antes pedir a você para deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e você ativar o sininho da notificação, porque assim o YouTube avisa você quando eu lançar novos vídeos e, é claro, você dá aquela força aqui pro canal. Gente, tudo de bom, vejo vocês nos próximos vídeos.